Bom dia, Érica. Bom dia. Não bem ao meu lado, que a gente vai ter que sentar bem longe uma da outra. Isso aí. A Érica é coach, aniversariante do dia. Inclusive, se você está de aniversário nessa sexta-feira, manda recado aí que eu mando abraço. A gente sempre gosta de lembrar, fazer com que pelo menos você receba um WhatsApp dos teus amigos mais próximos. Um beijo para Ivone Carvalho, para a Beatriz Franca também, que está com a gente, a Regiane Nobre. Abraço para vocês, a Márcia Ramos, bom dia. Parabéns. Obrigada. Como é que tem sido para você passar por um aniversário vivendo essa experiência? Então, é bem atípico, né? Eu sou uma pessoa muito sinestésica, gosto de abraço, de beijo e esse ano está sendo um desafio, né? Desde ontem até as pessoas, mas é hoje ou é amanhã seu aniversário? Eu falei, vou começar a comemorar um dia antes, porque realmente é desafiador, né? Mas a gente tem que focar naquilo que é bom. Muitas pessoas têm, então, estado disponíveis, né, pela questão de estarem em casa, de estarem longe das suas atividades normais. E, então, com um tempinho a mais, de repente, né, estão me mandando mais ligações. Já estou recebendo, né? Então, isso sempre tem, né, Vanice? Claro, a gente não pode focar só em um lado, a gente tem que olhar para a vida de vários ângulos, olhar aquilo que é o risco que a gente está vivendo, mas também, de certa forma, tentar aprender com o que está acontecendo e olhar para aquilo que a oportunidade de crescimento está se colocando na nossa frente. A gente sempre ouviu que a diferença entre o contato pessoal e o contato virtual, ou pela internet, ou pelo celular, mesmo que seja um FaceTime, mesmo que seja uma ligação de vídeo, assim, não tem realmente comparação. Mas parece que finalmente a gente está se dando conta da diferença absurda que existe entre uma coisa e outra. Por exemplo, tem muitos posts que viralizam pela internet dizendo que encontros com as amigas a cada 15 dias, ou o jogo de futebol dos caras que conseguem sim se reunir pelo menos uma vez por semana, é uma das melhores terapias que a gente pode ter no dia a dia da gente. Por que que tem esse efeito, aquele encontro pessoal? Por que que não é a mesma coisa que eu ligar para as minhas amigas hoje e conversar só por telefone? Então, primeiramente, nós somos seres extremamente dependentes uns dos outros, né? E a gente está percebendo isso de maneira mundial agora, que a gente depende do outro. Quando uma criança nasce, diferente de um animal, né, que praticamente por instinto sobrevive, o ser humano precisa do outro. Na base daquela pirâmide de Maslow, lá das necessidades humanas básicas, se não tem alguém que nos acolha, a gente morre, né, à mercê das nossas necessidades. Então, até os adultos. Até os adultos, porque isso se mantém. Nós estamos o tempo todo precisando de alguém. E quando a gente vai lá para esse encontro com os nossos pares, os nossos amigos, as pessoas que comungam das mesmas ideias, as pessoas que têm as mesmas visões, que querem os mesmos objetivos, é como se a gente abastecesse as nossas energias, porque os desafios do dia a dia acontecem, né? Os problemas, os conflitos, mas se eu sento numa roda e eu divido essa experiência com alguém, é igual você fez aí agora, enche o nosso pulmão de ar novo e fala, não, vamos lá, né? Olha só que ideia legal, tal pessoa passou por isso. Ou eu tô com esse problema, mas olha, fulana... Então, a gente, nessa troca, a gente acaba conseguindo ampliar o nosso aspecto de visão, porque a visão que cada um tem sobre determinada coisa é apenas um ponto de vista. Quando eu compartilho isso, eu aumento as possibilidades, porque outros pontos de vista se colocaram. E tem a outra coisa, quando eu desfoco do problema, né? Então, eu vou lá jogar bola, vou lá jantar com as amigas, ou vou... Dar gargalhada. Dar gargalhada. Toa, e só o fato de você rir muito com outras pessoas, a gente tem uma parte no cérebro que se chama o centro das emoções e tem o neurônio espelho que faz isso. Quando eu vejo você sorrindo, eu instintamente sou envolvida em sorrir também, sem nem saber o motivo. E quando eu sorrio, eu movimento todos os músculos da minha face, mexe com os nervos que mexem com os meus olhos, e isso manda uma mensagem lá para o nosso cérebro. Produz serotonina, dopamina, produz hormônios de bem-estar e felicidade. Então, só o fato disso, se não falasse nada, a gente só sentasse e desse risada junto, já faria isso. Então, quando a gente não pode fazer isso, então imagina uma pessoa que ela tem um vício de dopamina, de serotonina, de adrenalina, está acostumada com aquilo e daí não tem, né? Não se abastece, vai sofrer com abstinência.
Imaginem os avós, então, porque os pais das crianças têm mandado fotos dos meninos, das meninas, videozinhos, feito ligação de vídeo e tudo mais. Que falta faz ver a criança, aquela criaturinha correndo dentro de casa, fazendo bagunça, inclusive, muitas vezes incomodando ali. Até a bagunça faz falta. Até a bagunça faz falta. Então, assim, ó, eu penso, inclusive, que para os idosos, né, para os avós, para as pessoas que estão sentindo toda essa falta, né, eu não tenho ido visitar os meus pais, por exemplo, porque eles são um grupo de risco e eu não quero causá-los um risco, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu estou podando deles a presença física nossa. Então, a gente vai tentar compensar com ligações mais frequentes, com chamadas de vídeo, né? Para estimular os outros sentidos, porque uma coisa é você ler uma mensagem, outra coisa é você ouvir a voz, ver a imagem, né? Em tempo real. Ainda bem que a tecnologia nos possibilita tudo isso. Menos mal. Mas não preenche, né? E para eles, eu penso que são duas situações. A falta que faz e o medo de perder isso, porque eles estão num grupo de risco, né? Então, eu preciso, por esse momento, passar por essa privação, por esse isolamento, para que eu possa depois poder aproveitar isso da melhor maneira possível. Então, a gente não vai conseguir substituir, né? Mas também, em contraponto, a gente está percebendo o valor que isso tem, porque é na falta que a presença se estabelece. Nossa, poxa vida, como eu poderia ter ido mais vezes, então, quando não estava tendo essa pandemia, né? Como eu poderia ter aproveitado. Muitas pessoas estão tendo essa possibilidade de reflexão, porque a gente saiu de um total aceleramento, de uma vida corrida, sem tempo para nada, para, de repente, ter tempo para tanta coisa, mas não poder fazer muitas delas por causa do isolamento. Então, momento de reolhar para essas questões. Tem namoro à distância que também não funciona, as pessoas até insistem muitas vezes no relacionamento, mas quando moram em cidades diferentes fica mais delicado, porque realmente um contato só por telefone ou raramente pessoal... Fica assim, ó, o que é um relacionamento, né? Relacionamento é uma construção, ela não é algo que já existe, ele é construído o tempo inteiro. Como né? um pai, por exemplo, também que se separa da mãe, Isso. ou a mãe vai morar fora do país, deixa o filho com o pai, quer manter laços estreitos, mas... você consegue, com certa eficiência, manter o vínculo, mas a qualidade, com certeza, cai. Né? Do sentimento. Do sentimento, porque o sentimento... Pensa numa planta, né? Você olha para ela, você cuida dela, existe uma energia na sua conexão com ela. É diferente de você olhar para ela atrás de uma vidraça, né? Então, mesmo estando perto fisicamente, a qualidade do relacionamento, se existe um distanciamento, do outro lado da rua, isso já começa a esfriar. É como uma brasa, Vanice, que você tira de dentro de uma fogueira e coloca lá longe. Sozinha, ela vai perder o seu calor, ela vai parar de queimar e vai virar um carvão frio. Então, a distância física pode causar isso. Mas tem uma frase, não vou lembrar agora de quem é, né? E que eu acredito que seja muito válida para esse momento, que a distância faz com o amor aquilo que o vento faz com o fogo. Apaga os pequenos e aumenta os grandes, né? Por quê? Porque se é um sentimento realmente verdadeiro, não vai ser esse momento, porque a gente não sabe exatamente quando isso vai acabar. Mas é temporário. Mas que é temporário, é uma fase e vai passar. E o que eu posso fazer, então, já que essa pessoa está me fazendo tanta falta por estar longe, para que eu possa, de repente, reolhar para isso. Espera aí, eu não quero ter que ficar impedido de ver o meu filho. Será que o sucesso profissional está valendo tão mais a pena? Né? Será que eu amo tanto essa pessoa que eu estou me submetendo a ter um relacionamento com ela amoroso à distância? Será que a gente não pode rever isso? O que está mantendo essa pessoa longe de mim? Eu posso ir para lá, ela pode vir para cá? Porque às vezes a gente se acomoda naquilo que está meia boca, só que quando chega num limite, você fala, não, eu preciso... Sabe, o basta moment? Não quero mais assim, eu preciso olhar para isso. E talvez esse momento de isolamento esteja promovendo justamente isso, uma reorganização de dentro para fora nessas questões. Quando você repara lá no representante comercial sentado por horas esperando para falar com o potencial cliente dele, você pensa assim, nossa, mas ele poderia ter mandado essa proposta pelo WhatsApp.
qual que é a chance maior de sucesso quando você fala pessoalmente numa venda? O tempo do outro é o maior presente que alguém pode te dar, é o tempo que ela tem, porque ela não vai recuperar isso nunca, né? Sim. Então, quando eu sei que alguém está do outro lado da porta me esperando, perdendo tempo, e eu acho que nunca fez tanto sentido isso como agora, né? O tempo da vida é algo tão importante para alguém estar lá me esperando, isso gera um peso, né? Uma necessidade de reciprocidade de valor. Então, eu vou dar mais atenção, né? Para aquela pessoa, com mais respeito. Impossibilitados de fazermos isso, o que eu digo para você? É relacionamento. Todos nós sabemos, né? Vender pela internet quando eu posso ir lá é uma coisa. Vender pela internet quando eu não posso ir lá, esse é o único caminho que eu tenho, é outra coisa. E aí vem um conceito que vem crescendo, e eu acredito que nesse momento vai crescer ainda mais, que é a questão da humanologia, né? O que é humanologia? A tecnologia veio há alguns anos e invadiu a nossa vida, entrou nos nossos bolsos, está na palma da nossa mão, está o tempo inteiro trazendo novidades para nós. E nós fomos nos adaptando com isso, e ainda bem que tem tudo isso, porque a gente está se virando como pode com a tecnologia que a gente tem nesse momento. Mas a humanologia, que é a ciência de ser humano com o outro ser humano, vai ficar cada vez mais evidente quanto mais tecnologia a gente tiver. Então, empresas que, né, estão aí na frente, a Shell, a Amazon, já vêm percebendo isso e implantando esse conceito nas suas negociações comerciais. A tecnologia é extremamente importante como aliada das relações humanas e nunca em substituição. Então, mesmo que eu tenha um robô fazendo o que antes era um ser humano fazendo, eu tenho outro ser humano fazendo algo que aquele robô jamais vai fazer. E trazendo isso, então, para a questão do WhatsApp, vai ter valor a proposta se tem um relacionamento por trás. Se tem um relacionamento que dá base para uma proposta, eu valido. O teu convite para eu vir aqui hoje foi isso. Foi um convite pelo WhatsApp que eu aceitei. Por quê? Porque tem um relacionamento, né? Eu me expus a vir, eu não estou saindo de casa, né? Então, o que acontece? Quando tem um relacionamento por trás, essa proposta virtual, ela tem fica mais interessante. Agora, quando ela é solta, quando ela é fria, ela é só mais um post. E agora está todo mundo meio querendo se livrar de informações soltas, né? Então, a gente precisa validar isso. Que relacionamento que está por trás, para que a gente não perca a essência daquilo que a gente está fazendo. Beijos para a Lilian, que está assistindo. E quem mais? Bru, ali depois eu mando outros abraços, tá? Se você já... A Márcia Ramos também, um abraço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Comemore de alguma maneira, de um jeito diferente. O ser humano é extremamente adaptável, criativo, né? E criativo. Então, com certeza, o teu dia vai ser muito, muito feliz. E muita saúde, tá? Para você. Saúde. Muito obrigada. Para toda a família. Gratidão. Porque a saúde do outro também importa demais para a felicidade da gente. Com certeza. Quando a gente ama. Com Isso aí. certeza.